boa tarde, boa noite, não sei em que turno vocês estão assistindo essa aula, mas de qualquer maneira é um prazer estar aqui, né, com vocês de maneira remota, obviamente distante, mas é uma forma, né, que a gente está tentando encontrar aí para não nos prejudicarmos mais do que já fomos prejudicados com essa pandemia, né? Então, começamos uma nova etapa com as nossas aulas agora de maneira à distância, com conteúdos novos. Pessoal, do sexto ano, hoje eu estou passando aqui para gravar uma aulinha curta, tá? Não vou me estender muito. A ideia é que eu vou dividir as aulas em 2, 3, para a gente não ficar com uma coisa assim, tipo, uma aula de 50 minutos. O ideal seria, obviamente, né? Mas vamos tentar aqui enxugar as coisas, tá bem? O pessoal do sexto ano vai agora refrescar a memória, vai se lembrar, vai pegar o caderninho e vai lembrar daquilo que a gente estudou naquelas semanas, 2 semanas que a gente teve de aula lá no início do ano letivo, tá bem? Que a gente começou falando sobre como construir a história, como se constrói a história, como se faz a história. Vocês lembram, né, que dentro desse assunto nós começamos um trabalho de nós contarmos a nossa própria história a partir das nossas próprias fontes, as fotografias, os documentos que vocês todos condensaram dentro daquela caixinha. Vocês se lembram disso? Que era aquele trabalho que valia ponto, e vocês começaram a construir, contando, relatando a história de vocês, perguntando para a mãe, perguntando para o pai, para o tio, para o avô, para as pessoas que fazem parte da sua família, como era a sua história, como vocês tinham chego até, né, ali, que a gente não sabe, né, o que existia antes da gente. Então, e também os primeiros meses da nossa vida, né, os nossos anos, aquela coisa toda inicial ali, a gente não tem recordação. A gente começa a construir. E é assim que a história é escrita, assim que a história é feita, né? Quando tu começas a estudar alguma coisa, né, normalmente tu não sabe muito sobre ela. Então tu vai em busca do quê? Tu vai em busca das fontes, tu vai procurar, né, coisas que remetam àquilo. E o que são as fontes históricas? É isso que a gente vai dar uma olhada aqui, tá bem? Então, vamos lá. As fontes históricas do trabalho do historiador. Bom, as fontes históricas, obviamente, são tudo aquilo que nos fornece indícios para serem pesquisados. Nós, seres humanos, estamos o tempo inteiro produzindo fontes, porque até um lixo nosso é uma fonte histórica, porque é de alguma forma o que o lixo evidencia sobre uma pessoa? Evidencia muita coisa. Acho que não? Evidencia, porque através do lixo tu consegue mapear, por exemplo, os hábitos alimentares da pessoa, tu consegue ver o consumo que aquela pessoa tem, o que ela descarta, o que ela considera importante, não importante na vida dela. Então, ou seja, as lixeiras para os arqueólogos, historiadores, elas dizem muito sobre, né, uma civilização. Claro que hoje em dia é muito mais talvez fácil, né? Mas quando a gente está lidando com civilizações muito antigas, os restos de alimentos, não existia plástico, não existia as coisas do tipo, né? Então era tudo o quê? Cacos de cerâmica, vidros, ossos, né, de alimentação. Então isso diz muito sobre determinados tipos de hábitos alimentares. Por exemplo, os índios aqui da região sul, eles vai encontrar muito restinho de ossinho de peixe, coisinhas de marisco, que eram que eles se alimentavam. Bem? Então, gente, tudo é fonte histórica, tudo nos fornece, né, elementos para compreender. Então, mas também isso a gente está falando de fontes materiais, tá? Mas que são que a gente vê ali como os vestígios, marcas da presença humana. Mas também existe um outro tipo de fonte que são, né, os registros históricos. Lembra que a gente falou
Eu disse para vocês que na caixinha de vocês tinha que ter um registro histórico. O registro histórico é o quê? É o documento. A certidão de nascimento, né, a carteira de identidade, algo que prove que vocês existiram. E o que prova que eu existi? O principal é o documento. Né? Lembra que eu falei para vocês que a gente, quando nasce, tem a certidão de nascimento. Quando a gente morre, a gente tem a certidão de óbito, que significa o quê? O início e o fim da tua vida. Aquilo lá está registrado no cartório, ou seja, vai ficar marcado que o fulaninho nasceu no ano tal e faleceu no ano tal. Então isso é uma fonte histórica, né? É um registro. Então isso é muito importante. Né? A história se constrói também, não só com os objetos, vestígios, marcas. Isso a gente usa muito para civilizações que não tinham documentação. Mas como a nossa civilização inventou o documento, criou o documento, catalogou, aí é importante também que a gente olhe para essas fontes de registros, tá bem? Deixa eu mudar aqui a bolinha para o outro lado, diminuir ela. Aqui. Então, gente, o historiador examina e interpreta os documentos para construir um conhecimento sobre o passado. Então, é isso que o historiador, o papel do historiador faz. Lembrando que o historiador, a diferença entre historiador e professor de história, a diferença bem, né, quase todo professor de história é historiador, mas nem todo historiador é professor de história. Tá? Tem uma diferencinha aí, que é a questão de formação do curso, tá? Mas não é o historiador propriamente, é o pesquisador, tá? É o cara que faz a pesquisa, é o cara que vai para, por exemplo, ele usa arqueologia, ele usa laboratórios de arqueologia, ele usa bibliotecas, ele usa pesquisa de campo, entrevista pessoas, né? Isso é o trabalho do historiador. Olha os jornais. Esse cara é o cara que, o historiador é o cara que levanta essas fontes, o cara que trata essas fontes. O professor de história é diferente. O professor de história, ele ensina o conteúdo de história, que é produzido lá na sua origem, o conteúdo de história, pelos historiadores, tá bem? Então tem essa diferencinha aí. Mas o historiador, quando a gente pensa historiador, a gente pensa naquele cara tipo que aparece nos filmes com a lupinha, investigando, lendo as coisas, sabe? Esse é o historiador. O cara que ele propriamente está dentro de um gabinete, de uma biblioteca, pesquisando, anotando. É aquele trabalho bem artesanal, tá? Aquela coisa bem investigativa, quase Sherlock Holmes, assim, sabe? Porque ele está sempre pesquisando, né? Encontrando indícios que podem criar uma teoria nova sobre alguma coisa. Então, o historiador é o cara que se dedica justamente a isso, tá? O professor de história já é diferente. Bem, então, as classificações das fontes aqui, isso é muito importante, tá? Como eu estava dizendo para vocês, quando a gente está trabalhando com a questão dos indícios, vestígios de uma civilização, por exemplo, extinta, como os índios daqui da região, por exemplo, não existem mais, a gente precisa ir para as questões materiais deles, né? Mas, por exemplo, já falamos isso na sala de aula. As fontes podem ser escritas, jornais, documentos, né? Tudo que envolve a questão escrita. Então, livros, diários, por exemplo. Diários é uma coisa muito importante, porque vocês aí talvez nem saibam, né? As meninas gostavam muito de diário na nossa época, né? Na nossa época, não, na minha época, que eu era adolescente, criança, porque não existia rede social. Hoje a rede social é um diário aberto, né? Que tu escolhe as pessoas que tu quer que vejam o teu diário. Tu escreve lá, tu posta, bota uma foto. Mas como não tinha isso, as pessoas escreviam nos seus diários o que fizeram naquele dia. Por exemplo, estou gravando essa aula, hoje é domingo, nem sei que dia é hoje, 5 de julho. Então, no final do dia, ao me deitar, eu ia lá e gravava, né? Olha, eu ia lá e escrevia. Bom, hoje, o meu dia, né, dia 5 de julho, foi assim, eu acordei, tal, eu almocei tal comida, eu brinquei com meu filho, depois eu tive uma reunião, depois eu fui lá, gravei uma aula, expliquei tal matéria, tal, e tudo, porque estava tudo registrado ali sobre o que tu fez. Então, se tu quisesse compreender a vida de uma pessoa, né, tu pegava o diário dela, e esses diários eram escritos todos os dias, e isso ficava armazenado, né? Então, muitas pessoas, muito do que se sabe, né, sobre o comportamento, o hábito das pessoas,
se dá por causa das escritas dos diários. Outra coisa, que também já não é mais do tempo de vocês, mas as cartas. As cartas, correspondências que as pessoas trocavam entre elas. Né? Hoje em dia a gente manda um WhatsApp, escreve um e-mail. Né? Na época não tinha, você precisava escrever uma carta, né, no papel, colocar aquela carta, dobrar, botar dentro do envelope, passar aquela goma no envelope, botar o selo, ir no correio, botar o endereço da pessoa, enviar. Aquela carta demorava um tempo para chegar a pessoa ali. Então, ou seja, vejam como as coisas mudaram ao longo do tempo, mas como isso como se constrói a história. Né? Por isso que o historiador tem um pouco de medo em relação ao tempo presente, porque se dá um bug, se perde todas essas informações que estão digitalizadas aí. A gente vai perder muitas coisas, né, que hoje estão sendo tudo digitalizado. Então, muitas coisas, se dá um bug, como se falava na época do bug do milênio, né, que se apaga tudo, você vai perder. Então, é importante também ter um pouco dessas coisas materiais perto da gente. As fontes iconográficas, tá? São aquelas fontes de pinturas, entendeu? A iconografia, ou seja, são aquelas, pode ser arte rupestre, pode ser aquelas que vocês veem nas cavernas e tal, que os caras pintam nas cavernas, pode ser também quadros, né, pintados em outras épocas, ou seja, a iconografia envolve a questão da imagem. Fontes orais. Uma fonte oral, por exemplo, pode ser uma pessoa que viveu determinada coisa. Por exemplo, pegar um cara aí, já é difícil ter hoje, mas ainda tem, eu acho, um cara que lutou na Segunda Guerra Mundial. Os caras é uma fonte, né, sobre... Pô, tu quer saber sobre o cara como é que foi lutar na guerra? Tem um cara lá, vai te contar, sobrevivente. Então, veja, isso é uma fonte oral. E uma outra coisa importante, deixa eu respirar. Todos somos fontes orais, tá? Todos nós, eu, tu, tua mãe, teu pai, teu avô, teu irmão, teu tio, todos nós somos fontes. Porque nós vivenciamos alguma coisa. Você imaginou daqui a 50, 60 anos, os filhos de vocês, os netos de vocês perguntando: vô, o que foi essa tal da pandemia? E vocês vão dizer: olha, pandemia foi... A gente está vivendo, a gente sabe contar sobre. Claro que o que a gente vai contar é a nossa experiência em relação àquilo. Nós não somos fonte histórica. Todos os dias nós vivenciamos alguma coisa. Então também nós somos fontes orais, tá, sobre as coisas. E as fontes materiais, que eu já falei anteriormente ali no primeiro slide, que são as questões dos objetos, né, os utensílios, tudo aquilo que a gente está produzindo, material. Tá? O lixo, alimentos, tudo pode ser, né, caneta, tudo que envolve matéria. Tá bem? O patrimônio histórico. Bom, o patrimônio histórico, tá, é uma questão também que, por exemplo, a gente vive aqui em Pelotas, uma cidade que tem um patrimônio histórico muito grande, né, em termos de prédios, um patrimônio cultural bem bacana, né? O Doce de Pelotas foi tombado como patrimônio artístico cultural brasileiro. Então, temos aqui, né, as fontes históricas podem ser encontradas em museus, arquivos, bibliotecas, universidades, igrejas, galerias de arte, etc. E tal. Então, ou seja, quando a gente olha para um prédio do centro, né, da cidade, a gente percebe que aquilo ali conta um pouco sobre a história, entendeu? É possível contar a história de um lugar pelos seus prédios, pela sua arquitetura? Sim, é possível, né? Quando a gente olha lá para o centro da cidade, a gente percebe que, obviamente, aquilo ali representa, né, a época lá do início da cidade, o apogeu do charque, né, que também, de alguma maneira, era a classe dominante da cidade, né, mas, de certa maneira, é um registro histórico, né, de uma época que está ali marcado. As igrejas, por exemplo, também demonstram muito, visto que, por exemplo, dentro das igrejas há uma série, né, de imagens, às vezes de santos, que são produzidas em outros países e que são, né, trazidas para cá. A própria Catedral de Pelotas, que é toda, né,
várias iconografias no teto. Então, ou seja, tudo são fontes, né? Algumas se tornam patrimônio porque são tidas como de um valor, né, para a história daquele país, daquele estado, daquela cidade muito grande. Tá? Representam uma época importante da cidade. Bom, depois os tipos de fontes históricas, tá? Analisados pelos historiadores, são os documentos oficiais, que eu já falei, particulares, publicações de trabalhos científicos na imprensa, cartas, diários, que eu já falei, manifestações artísticas, músicas, desenhos, pinturas, esculturas, fotografias, filmes, tudo, né, são fontes que os historiadores analisam. Dados estatísticos, né, tipo, quero saber como é que era viver em Pelotas no ano de 1940, na década de 1940. Bom, quantas mil pessoas moravam aqui, aonde as pessoas moravam mais, eles moravam nos bairros, moravam só no centro. Então, todos esses dados também nos ajudam, né, os dados estatísticos nos ajudam a entender um pouco do que é o nosso objeto de pesquisa. Os vestígios arqueológicos, construções, objetos do dia a dia, adornos, ferramentas de trabalho, roupas, utensílios, etc. Bom, aí a questão de tempo, tá? Então a gente tem o tempo cronológico e o tempo histórico, tá? Em história, o tempo pode assumir dois sentidos diferentes, o tempo cronológico e o tempo histórico, tá? O tempo cronológico diz respeito à medição do tempo, os calendários, a divisão, passado, presente e futuro fazem parte do tempo cronológico, o tempo do relógio, tá? Esse tempo que é possível se medir bem quadradinho dentro de alguma coisa, tá? O tempo histórico diz respeito ao registro de uma época e de seus costumes. Em uma mesma cultura podem conviver tempos históricos diferentes. Quer ver uma coisa? Por exemplo, tá? Quando tu pegas aqui, esse slide traz né, tempos históricos que são teoricamente o mesmo, mas diferentes. Ó. O tempo cronológico, 2011, pode conviver tempos históricos diferentes. Você pega uma cidade, né, Belém, ao anoitecer, e uma plantação de feijão de corda na zona rural de Mossoró. Por exemplo, o que ele quer dizer? Dentro do cronológico, está todo mundo no mesmo ano. Mas a temporalidade que se passa, por exemplo, a questão aqui, uma cidade envolve muito mais uso de tecnologia, troca de informações, do que propriamente uma zona rural. Tá? Eu gosto de uma outra comparação. Pensa o seguinte, quando os portugueses chegaram aqui no Brasil, em 1500, eles encontraram quem? Os índios, né, que já viviam aqui. Mas os índios estavam vivendo como se estivessem lá na pré-história. Né, porque eles não tinham ainda tecnologia suficiente como os portugueses tinham. O seu modo de vida ainda era um modo muito rústico, né, sem a presença do Estado. Aí tu pensa assim, o tempo cronológico era o mesmo? Sim. Mas os índios conheciam o tempo cronológico? Não. Eles viviam o tempo deles, da natureza. Então, o tempo histórico, né, ele quer dizer justamente isso. Aqui pode, né, é como uma civilização se comporta. Isso é a mesma coisa que comparar os índios hoje, entendeu? Nós estamos aqui, né, dia 5 de julho de 2020, usando tecnologia e tal, mas se a gente sair daqui no mesmo ano, no mesmo dia, e ir numa aldeia indígena, talvez tu encontre os caras até sem internet, fazendo a comida no fogo de chão, né, se comportando como se fossem seus ancestrais de muito tempo atrás. Então é isso que ele quer mostrar aqui, tá? Que tempo histórico e tempo cronológico são duas coisas diferentes. Então, no mesmo tempo cronológico, podem conviver tempos históricos diferentes. Tá? Cultura e registro do tempo. Então, as sociedades registram o tempo, né, de maneiras diversas, de acordo com o seu modo de vida e cultura. Os exemplos disso são as diferenças de calendário. Por exemplo, nós aqui, dentro do nosso tempo cronológico, né, nós estamos aqui no calendário cristão. Mas, por exemplo, os muçulmanos e os judeus estão em outros calendários, assim como os chineses, que não aparecem aqui. Ou seja, isso depende da cultura, tá? Ou seja, da cultura histórica. Nós seguimos essa orientação de calendário. Estas outras culturas seguem outros calendários. Então, vocês podem ver que há uma diferença grande
em relação ao espaço temporal. Os judeus eles já estão aí no ano 5000 e alguma coisa, né? Esses slides aqui eles são de 2011, bem antigo, né? E os muçulmanos também, porque os muçulmanos estão mais ou menos uns 600 anos atrasados em relação ao nosso tempo. Tá? Então, além de contarem o tempo a partir de eventos diferentes, cada um desses calendários usa uma medida distinta. Por exemplo, o calendário judaico alterna anos lunares com anos de 383, 84 e 85 dias. O cristão baseia-se no ano solar, 365 ou 66 dias. E o calendário muçulmano tem como base o ano lunar, 354 ou 55 dias. Então, ou seja, depende do que tu está usando como referência para medir o teu ano. Tá? Isso é uma questão que a gente precisa sempre tomar um pouco de cuidado quando vai analisar. Bom, a contagem do tempo na nossa sociedade, os calendários adotados no Brasil, na maior parte dos países ocidentais, é o cristão. Classificamos os acontecimentos entre antes de Cristo e depois de Cristo, e aí sim o Azinho e o D, ou seja, AC e DC. Antes de Cristo, AC. Depois de Cristo, DC. Para saber a que século pertence uma data qualquer, devemos utilizar operações matemáticas simples. Isso também já foi explicado na sala de aula. Todo ano que tiver um ou dois algarismos pertence ao século I. Tá? Se o ano tiver 3 algarismos ou mais, elimina-se os últimos 2 algarismos e soma-se, tá, ao número restante. Caso a data termine em 2 zeros, basta eliminar os zeros e a gente vai ter o século. Por exemplo, deixa eu pegar aqui um coisinho. Se eu pego esse ano aqui, deixa eu ver uma coisinha aqui, se eu consigo. Eu não me lembro mais. Não vai dar. Bom, mas, por exemplo, se eu tenho o ano 1500, eu quero saber que século pertenceu ao ano 1500. Eu risco os 2 zeros, tá? E eu fico com o número 15, portanto, eu tenho século 15. Agora, se eu botar, por exemplo, o ano é 1501, tá? Eu somo 15 mais 1. Então, eu tenho século 16. E assim tu vai. Quando é que vai mudar agora? Só em 1601, que aí eu passo a ser o século 17. Tá bem? Bom, gente, o que mais? Já passou do meu tempo. Queria fazer uma aula de 20 minutos. A contagem do tempo da nossa sociedade, então, a periodização clássica ocidental expressa uma visão europeia de história, centrada nos acontecimentos políticos da própria Europa, tá? Que ignora os processos históricos de outras sociedades. Então, isso é importante a gente pensar aqui. Toda a nossa história, tipo assim, que se considera importante, né, dentro da história, tem como ponto de partida os acontecimentos europeus, e não propriamente aqui do Brasil, do continente americano. Tá? Então, para facilitar o estudo do passado, alguns historiadores dividiram a história em 4 períodos, tomando como base a história europeia. Para eles, os acontecimentos anteriores à invenção da escrita fazem parte da pré-história. Então, ou seja, pré-história propriamente significa o quê? Antes da escrita. Tá? Então, não se tinha ainda a tradição de registrar as coisas. Portanto, não existia documento. Não existia... A partir do momento em que o homem tem o domínio de um alfabeto, ele passa, então, a registrar as coisas. Até então, para a história, os registros eram aqueles desenhos em paredes, tal, como eu falei para vocês. Tá? E é isso aí, gente. Tá? Então, na aula de hoje, fizemos uma breve recapitulação, 20 e poucos minutos aqui de aula, falando sobre, tá, esse primeiro conteúdo que a gente trabalhou, que são as fontes históricas, como se faz e constrói a história. Espero que tenha dado uma refrescada na memória de vocês, e a gente vai seguir agora. Então, depois tem uma atividadezinha para vocês fazerem, um textinho, e na semana que vem a gente já começa com um outro assunto novo, tá bem? Espero que vocês fiquem bem aí, tá? Assistam a aula. Se vocês tiverem dúvidas, nós teremos um momento aí que vai ser nas quintas-feiras à tarde, para vocês poderem conversar comigo, tirarem as dúvidas e também bater um papo, tá bem? Então, eu agradeço a presença de vocês, espero que tenham visto até o final o vídeo. Um forte abraço, fiquem todos aí com Deus. Tchau, tchau.